Boa tarde, é aberta a sessão de prova de conceito pregão 2021 da Prefeitura Municipal de Bombinhas Sistema de Gestão. Informo que a sessão está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal oficial da Prefeitura no YouTube. Vou pedir para que mantenha o uso da máscara, tapando o nariz e boca até o final do certame. E iniciaremos agora o módulo de ouvidoria, o item 5.17. Faremos então primeiramente a higienização das mãos com álcool em gel para darmos a início à apresentação. E aí, finalmente esses dois. É aquele meme, né? Eu não aguento mais. Mesma coisa, vou deixar usar o Beleza. líquido que não se comprar. Tranquilo. Pode iniciar. Vamos iniciar? Vamos lá. Então, o módulo da ouvidoria, como informado de manhã, ele é bem parecido com o módulo do processo digital, né, na sua estrutura em si, que muda algumas questões de prazos e etc. Sigilo, né, até mesmo no caso da Lei 12.527. Então, vamos lá. Trâmite dos processos inteiramente em ambiente digital, com dispensa do trâmite em papel. Então, da mesma forma do processo digital, nós temos aqui o gerenciar para o meu usuário, minha repartição ou todos os processos, no caso dos ouvidores. E aqui temos basicamente o mesmo sisteminha. O novo processo, para abertura de novos processos igual no processo digital. E os trâmites aqui, os movimentos também. Receber, tramitar, complementar. Aqui na manutenção, alterar, excluir, apensamento. E a finalização, que é o paralisar, reabrir, cancelar, encerrar, arquivar e transferir de arquivo. Então é a mesma estrutura do processo digital. Possibilitar a configuração de roteiro interno de cumprimento automático para cada assunto, inclusive com a definição de prazo para que cada etapa seja realizada. Mesma coisa também, lá no cadastro de assunto subassunto, temos o roteiro. Cadastro de assunto subassunto. Nós temos a configuração do roteiro que a gente vai colocar os setores. Notificar o requerente e demais interessados a cada trâmite processual através de envio de e-mails. Configuração, e-mail, igualzinho ao processo digital. Permitir ao requerente, no momento da abertura do processo, utilizando o autoatendimento, a visualização dos documentos necessários e obrigatórios para cada assunto, aquele conjunto de documentos que eu mostrei também no autoatendimento. Dispor de relatório de gerenciamento por processo, centro de custo, assunto, subassunto, gráfico e etiquetas. Aqui a gente tem a parte de relatórios. A única diferença do processo digital é que aqui tem um acesso à informação, né? Mas aí temos os estatísticos, etiquetas, gráficos, permanência, produtividade, etc. Controlar as fases de um processo, desde seu registro até seu arquivamento, passando por todos os trâmites necessários, de acordo com as permissões dos usuários cadastrados. É aquela partezinha ali da gestão dos processos, né? Gerenciamento dos processos, a gente faz toda a movimentação por aqui. Controlar o vínculo de processos por apensamento. Então a gente tem aqui na configuração gerais aquelas regras de apensamento também. Possibilitar a assinatura eletrônica com a utilização de certificado digital no padrão ICP Brasil, na abertura, movimentação, trâmites, complementos, etc. Então a mesma coisa aqui também no trâmite. Se eu quiser assinar a movimentação, eu posso assiná-la aqui também com assinatura digital. Permitir anexar os arquivos digitais aos processos de ouvidoria, sendo os formatos PDF, PNG, DOC, etc. Mesma coisa aqui no anexos também. Os anexos aqui, podemos anexar qualquer tipo de documento. Na tramitação dos processos, enviar notificação ao usuário do destino do processo, avisando da ocorrência da movimentação. Ele vem aqui nas notificações, né, como sempre, e também envia o e-mail. Aqui a gente tem o enviar e-mail que envia sobre a movimentação. Permitir a movimentação entre centro de custo e usuário, mesma coisa também, centro de custo e usuário. Transferência de arquivos, processo arquivado, também aqui nós temos a transferência de arquivo. Relatórios a partir da tela, então a gente tem aqui a impressorinha também de relatórios a partir da tela. Emitir relatório estatístico, opção de agrupamento, por assunto, subassunto, etc. Então a gente tem o relatório estatístico aqui, por assunto, subassunto, requerente, usuário de abertura, por parecer, centro de custo atual, por agrupador e etc. também. Permitir a emissão de comprovante de encerramento, passiva de configuração. Nós temos aqui as configurações também de relatórios. Emissão de guia de encerramento. Essas opções aí de parecer ser configurado, vai ser configurado na parte da implantação. Vocês vão selecionar o que vai aparecer, quais informações vão constar, etc. Permitir o cadastro de processo de ouvidoria com requerente anônimo, com a possibilidade de informar telefone, etc.
gente tem aqui configuração, incluir requerente anônimo, informe telefone, e-mail e contato. Observação. Permitir a emissão de etiquetas personalizadas, contendo informações do processo através dos filtros, número, ano, assunto, subassunto, data e situação do processo. Etiquetas, aqui por processo, o número do processo, assunto, subassunto, data inicial, encerramento, situação, centro de custo e parecer. Permitir receber os processos coletivamente, não necessitando receber um a um. Eu posso selecionar todos aqui e receber, ou então eu posso também receber em lote aqui. Então eu posso receber por código de barra, tramitar, criar um lote, tramitar por código de barra e encerrar também em lote por código de barra. Permitir arquivar vários processos de uma única vez, mesma coisa, eu posso encerrar e depois arquivar vários processos de uma única vez. Na abertura do processo, permitir especificar a finalidade do processo, atendimento ao público ou processo interno da entidade. Então aqui é a finalidade, processo interno ou atendimento ao público. Claro que quando for aberto pelo app ou pelo portal de serviços, ele já vai ser atendimento ao público, né? Então somente aqui dá para abrir processo interno. Possibilitar a emissão de gráficos de processos por assunto, subassunto, centro de custo. A gente tem que os relatórios gráficos por assunto, subassunto, centro de custo atual, por situação e também período de abertura aqui do relatório gráfico. No momento da abertura de um processo, possibilitar que o usuário seja notificado da existência de um outro processo. Mesma coisa daquela outra hora. Seleciona aqui, sugestão, por exemplo. Se ele tiver processo, vai aparecer aqui o processo do requerente para que eu possa visualizar os outros processos desse usuário. Permitir relacionar requerentes adicionais e responsáveis a um processo, tanto no momento de abertura quanto em eventuais alterações. Então, se eu vier aqui em alteração, eu tenho os requerentes, eu posso adicionar quantos requerentes adicionais eu achar necessário. Dispor de uma opção de paralisar os processos que estejam com prazo suspenso. Então a gente tem aqui nas configurações gerais. Isso daí puxa lá do processo digital, aqui da administração, governo digital, processo digital, configurações gerais. Paralisar processos com prazo expirado. Permitir a inserção de texto sem limite de caractere. Processo da ouvidoria, se eu vier aqui incluir, não temos limite de caractere, então podemos digitar quantas informações forem necessárias, inclusive ter um microfonezinho aqui também. Permitir ao gestor do sistema de ouvidoria a visualização de todos os processos, independente do centro de custo em que esteja localizado. Então quem for ouvidor, vai aparecer essa terceira opçãozinha aqui, que é todos. Clicando aqui, eu posso ver todos os processos, independente do setor que esteja, sigilo, qualquer informação. Só o ouvidor pode visualizar esses processos, né? Permitir ao gestor de sistema de ouvidoria... isso daí foi o que eu acabei de fazer. Permitir ao requerente acompanhar sua solicitação por meio de serviço específico de ouvidoria via internet, sendo necessário informar o número do processo e o código verificador, inclusive com a possibilidade de informar novos anexos e lançar novas informações através do complemento do processo. A gente tem aqui ouvidoria. Ele abrindo aqui, ele consegue anexar fora. Oi? Mesmo ele abrindo comigo o processo, ele consegue anexar pelo número do processo. Foi aquilo que eu falei, aí vai da configuração da prefeitura, né? Se ele fizer, por exemplo, se ele tiver um login, ele consegue fazer os anexos daí depois. Mas se ele tiver só com código, ele só consegue consultar, não consegue lançar novas informações. Então aqui, como eu estou logado, eu posso fazer complemento, posso colocar novos anexos e etc. Aí se eu for só com aquele códigozinho de consulta lá, sem estar logado, mesmo estando no meu usuário, se eu for só com o usuário verificador lá, eu só vou conseguir consultar. Aí vem a notificação para o usuário, para a gente analista, que foi incluído no documento, no processo. Isso, quando é anexado no... Só aqui? Hã? Só aqui? Porque Só aqui, entre nós, não no externo.
Não, se ele tiver um... Consegue, pelo, Sim. se for Se eu- como ele já falou ainda há pouco, se tiver logado, por exemplo, se tu entra lá com o teu usuário Muriel, tu como contribuinte, tu vai anexar, ver os teus processos. Mas é isso que eu acabei de perguntar. Não, mas se ele for com o usuário, sim. Mas se for uma consulta simples, sem ele consegue, com o número de processo, consultar o processo. Mas se ele não tiver logado no usuário, entendeu? Aí ele só consegue com a consulta simples. O leigo, no caso, só consegue consulta simples. Sim, sim. É, Sim. com o número do protocolo, sim. Agora sim, perfeição. Não, é porque ele falou, acho que não tinha chego antes lá, que ele tava, tu não pegou a parte do mobile, né, que ele mostrou, né? Dá de fazer tudo pelo telefone, né? Foi uma parte anterior que tu chegou de manhã. Do aplicativo. Possuir rotina específica onde o usuário visualiza apenas o processo da sua repartição. Então a gente tem aqui minha repartição, eu vejo os processos que estão nos meus setores, no meu centro de custos. Nas rotinas de gerenciamento dos processos, dispor dos seguintes filtros: situação, número, ano, requerente, endereço do requerente, assunto, subassunto. A gente tem aqui os filtros: situação, aí tem os outros filtros aqui embaixo: número, ano, código do requerente, o requerente, endereço do requerente, também está aqui, ó, o endereço. O que mais que tem ali? Assunto, subassunto. Então tem aqui subassunto, o assunto, todas as informações para poder filtrar. Também, assim como no outro, a gente pode adicionar filtros, né? Então, colocando várias camadas de filtros para chegar no processo que a gente está buscando. Manter histórico de tudo que foi realizado com o processo, com informação de dados de abertura, trâmites, recebimentos, além de quais documentos forem assinados digitalmente. A gente tem o histórico da mesma maneira. Então aqui no histórico eu posso ver os trâmites. Consigo ver quem recebeu, qual foi o usuário que recebeu, tramitou, encerrou o processo, mesma coisa. Possibilitar a criação de repositório de modelos, templates, que poderão ser utilizados como base para a criação de novos documentos dentro dos processos de ouvidoria. Da mesma forma do processo digital, nós temos os modelos de arquivos aqui, que vocês podem colocar. Seriam os ofícios, uns pareceres, assim, qualquer coisa do tipo, e vocês podem colocar eles como anexo e editar dentro do próprio sistema da IPM. Então, por exemplo, colocar um docx lá, um documento do Word, ele vai abrir seu editor, você preenche as informações necessárias e ele já salva como anexo dentro do próprio processo. Deverá conter rotina para gerenciamento dos documentos, salvando o arquivo editado como anexo do processo, que é isso daí que a gente acabou de falar. Na rotina de gerenciamento do processo, permitir que os processos sejam ordenados pela data da última movimentação, possibilitando visualizar os últimos processos movimentados. Então a gente tem aqui o último trâmite, é só eu clicar aqui de maior para menor, vai pegar e listar os processos movimentados pela última vez, pela última data, até o mais antigo. Possuir validação do campo de assuntos e documentos, não permitindo inserção duplicada de informações. Então se eu colocar aqui, por exemplo, CNPJ de novo, CNPJ, ele vai me dar um erro. Não é possível duplicar as informações. Então só posso ter um documento e um assunto. Permitir que o processo de ouvidoria aberto pelos portais, os dados não sejam alterados por quem está analisando. Então se o processo foi aberto pelo portal, logado no caso, né, como a gente falou, a pessoa não vai poder, por exemplo, alterar o requerente, não vai poder alterar o endereço. Essas são informações do usuário. Se ele precisar alterar, ele entra depois no cadastro dele e altera. O que vocês podem alterar é tipo assim, o assunto ou subassunto, isso daí vocês podem até alterar. Mas geralmente vocês fazem só o trâmite, né? Tramitam para o setor certo e aí a pessoa responde. Possuir histórico de alterações efetuadas, principalmente requerente, assunto, subassunto, endereço do processo de ouvidoria e o usuário que realizou a alteração. A gente tem aqui o histórico de alterações, que aí ele traz, né? Quando você altera o nome da pessoa, endereço, essas alterações mais específicas do processo, né? Não o trâmite interno. Permitir configurar envio de e-mail ao requerente nas seguintes etapas do processo: abertura, cancelamento, trâmite e encerramento. Aqueles e-mails aqui, né? Abertura, encerramento, cancelamento, paralisação, complemento, reabertura. Lembrando que também, como vocês têm um aplicativo, vai ser enviado por app também a notificação. Permitir localizar os processos filtrando por situação, em análise, aberto, tramitando e cancelado. A gente tem aqui o filtro por situação: aberto, tramitando, cancelado, arquivado, encerrado, etc. Bom, foi isso a ouvidoria, bem parecido com o módulo de processo digital, né?
O último agora é. Sim. É o último ou tem mais dois? Não, é o Só o último. GED agora. É o JED. 5h33. O que é? É, Integrado, gestão eletrônica de... gestão integrada de documentos. Chegou não? 5h33. Pedi pra ver lá. Não sei se- Bom, então vamos lá. Módulo integrado de GED. Permitir realizar a captura de documentos por diversos meios. Nós temos aqui gerenciamento de documentos. Assim como nessas rotinas aqui, nós temos o upload, digitalizar, obter através da câmera, baseado em template, através de link não digital físico. Também tem como com o Google Drive, tá? Também tem como alinhar com o Google Drive e pegar as informações, os documentos pelo Google Drive também. Essa telinha que eu estou mostrando aqui do GED é uma tela comum, por ser um módulo integrado, é uma tela comum em qualquer outro módulo. Então, se você for anexar um documento lá dentro do contabilidade, vai aparecer as mesmas informações. For anexar lá dentro dos suprimentos, vai aparecer as mesmas informações. Upload por arquivo, múltiplo ou individual, possibilitando arrastar os arquivos para uma determinada área ou clicar sobre o mesmo e realizar a seleção. Então, se eu vier aqui no upload, posso selecionar 2 arquivos, colocar um ou mais arquivos de uma única vez dentro do sistema. Obter através de digitalização, diretamente do scanner no sistema, através da tecnologia UI. Esse daqui a gente tem o digitalizar, né? Ele vai abrir o IPM serviços locais, vai pegar o driver do próprio sistema do Windows, então ele está pedindo aqui para os IPM serviços locais, e aí você digitaliza como se estivesse digitalizando no próprio computador. Ele tem alguma funcionalidade para, por exemplo, um equipamento com aquelas a digitalizadora rápida, aquela máquina que coloca aqui, ele joga direto pro Fala sistema? no próprio scanner da impressora? O scanner da impressora jogar direto? Sim, se você tiver o aplicativo, não, o driver da impressora, do scanner instalado, sim. Até por uma curiosidade para futuramente operacional, a gente tem as aberturas do protocolo ali, se a gente quiser criar um processo totalmente digital, como o sistema permite, quando o contribuinte chega com um documento, eu não pego o documento dele, eu vou ali, tem um scanner rápido, né, que só coloca ali, ele já joga direto para o sistema, tem que salvar lá e ir anexando as informações. Você só tem que abrir aqui e digitalizar. Você vai abrir no processo dele, na verdade, né? Na hora da abertura do processo vai ter lá os anexos. Você vai clicar em anexo, vai ter aqui o meio que vai ser o digitalizar. Clicou em digitalizar, põe a folha lá, as folhas lá e vai jogando para dentro do sistema. Legal. No momento da digitalização, permitir alterar as propriedades como formato de resolução, modo, preto e branco, etc. Junção do conteúdo ao final do documento para o formato PDF. Isso daí é tudo característica dos próprios scanners, né? Então, na hora que você abrir o driver, ele já aparece lá no final, se você quer em escala de cinza, preto e branco, junção do conteúdo para PDF. Então, isso daí tudo já são características dos próprios scanners. Obter imagem estática diretamente das câmeras do próprio dispositivo ou que estejam conectadas ao mesmo, como webcam, sem necessidade de instalação do agente para comunicação com o dispositivo, exceto o driver do próprio dispositivo, inclusive em dispositivos móveis, caso o dispositivo permita. Então, a gente tem aqui obter através da câmera.
Vou pegar aqui através da câmera, posso tirar uma foto aqui, capturar, e já vai ficar anexado também no sistema. Geralmente isso aqui é muito utilizado para cadastro de pessoas, né? Quando a pessoa chega ali fazer um cadastro, já tira uma foto dela e já anexa essa foto. Permitir no ato da captura, digitalização, antes da efetiva confirmação, a remoção de páginas incorretas. De páginas, sim, incorretas. E também realizar a edição básica, girar em 90 graus, inverter na horizontal, vertical, cortar, enquadrar. Isso aí são tudo configurações do próprio scanner, tá? Do driver do scanner ele já traz todas essas informações. Permitir o uso de modelos previamente cadastrados no repositório de modelos. Após a inclusão, deve ser possível realizar a edição do mesmo através de ferramentas locais, como o Word e Excel, quando se tratar de documento arquivo do tipo editor de documentos ou planilha eletrônica. Tem a mesma coisa dos baseados em templates, quando eu adiciono um docx, um PDF, ele já abre para edição e eu edito o documento dentro do próprio sistema, ele já salva como anexo. Permitir vincular documentos ao banco de dados através de links públicos externos. Então a gente tem aqui o envio de documentos através de link. Então eu posso colocar um link aqui, ele vai ficar vinculado a esse link. Permitir o controle de versionamentos de documentos. Então a gente tem aqui configurações gerais, versionamento. Então eu coloco aqui a quantidade de versões do mesmo documento que podem existir dentro do sistema. A cada substituição do documento deve-se criar uma nova versão do arquivo digital, sendo obrigado a armazenar até no mínimo 10 versões diferentes do mesmo documento. Seria o versionamento ali. Aqui ele tem 10 já tá, né? Mas ele tem um máximo de até 20 versões. Quando você vai alterando esse documento, fazendo alguma modificação nele, quando você salva, ele deixa o antigo ainda no sistema, né? Quando você deixa o versionamento ativo, e ele salva um novo. Quando chegar naquele limite de 10 ali, ele começa a excluir o mais antigo, vai mantendo só os mais recentes. Então o próprio sistema faz isso daí. Você pode ou não ativar o versionamento, né? Vai da prefeitura. Deverá dispor de consulta a cada uma das versões anteriores, permitindo inclusive o download e pré-visualização delas, bem como a data e hora em que foi a pessoa responsável pela criação. Vou consultar aqui, por exemplo. Ele vai me trazer aqui o número da versão, é a primeira. Aí a quantidade de visualizações e traz aqui também nos dados da classe, aqui, nas atividades, quem foi que incluiu o documento e quando. E também todas as outras modificações, assinatura de documentos, alterou os dados do documento, quem imprimiu, inclusive, visualizou, tudo isso aparece aqui nas atividades do documento também. O controle de versionamento também deverá ser opcionalmente ativado por classe do plano de classificação. A gente tem aqui o cadastro de plano de classificação. E nesse plano eu coloco o controle de versionamento ou não, ativo ele ou não. O sistema deve permitir o cadastro e controle das localizações físicas. Então a gente tem aqui cadastro, localização física. E aqui eu posso incluir mãe e filha, né? Então eu vou incluindo aqui, por exemplo, estante 1, prateleira 1, gaveta 2 e assim por diante. Vou fazendo a ordem dessa localização física. O cadastro de localização física permitir cadastrar locais físicos de armazenamento podendo ser referenciados em cada documento incorporado ao sistema, ao cadastrar um novo ou alterar um documento. Então quando eu faço o cadastro do documento aqui, eu posso informar a localização física dele. É muito difícil a gente informar só a localização física. O mais comum é se fazer o plano de classificação, né? Que você coloca todas as informações, como temporalidade, se permite empréstimo ou não de documentos. Então você faz toda a configuração do plano de classificação e aí você vai encaixando os documentos nesses planos. Mas se precisar também só colocar a localização física, pode. O plano de classificação não é um item obrigatório. O cadastro de localização física deve ser hierárquico, ou seja, permitir a definição de estrutura por níveis. Então a gente tem aqui, se eu pegar a 1 aqui, eu posso incluir filhas. Se eu pegar a 1.1, eu posso incluir o filho, né? Então eu vou fazendo o nivelamento até chegar no nível que eu desejo. Deverá criar categorias específicas de documento, conforme a necessidade do município. Deverá também dispor de categorias padrões. Nós temos aqui o cadastro.
Categorias, tá? Eu acredito que seja essa espécie. Então aqui a gente tem as espécies: acordo, agenda de projeto, anúncio, atestado, autorização, currículo, são mais de 220 tipos. Mas também a prefeitura pode estar incluindo novos tipos de espécies de documentos também. Isso daqui seria basicamente um assunto e depois vem um subassunto. Então, por exemplo, nas agendas, aí tem a agenda da prefeitura, agenda do prefeito, agenda então vai nivelando cada vez mais. O sistema deverá dispor de controle de acondicionamento de documentos. O que seria isso? Controle de armazenamento, né? Temos aqui as formas de armazenamento: por caixa, container, pasta suspensa, pendrive, serviço de armazenamento externo, que seria o Google Drive, e etc. Também podem ser incluídos novos tipos de armazenamentos aqui, tanto físico quanto digitais. Permitir definir em quais acondicionamentos cada documento já esteve vinculado, como caixas, pendrives, entre outros. Então, na hora que você inclui o documento também, você pode incluir o acondicionamento dele. Cadê? Você tem aqui o acondicionamento dele também, que você define onde ele esteve. Deverá conter um conjunto de tipos de acondicionamento padrão, sendo no mínimo caixa, container, pasta suspensa, envelope, capa, disco rígido, removível, pendrive, fita DAT. A gente tem aqui caixa, container, pasta suspensa, envelope, capa, disco rígido, removível, pendrive, fita DAT e serviço de armazenamento externo, que são os padrões, mas aí vocês podem estar incluindo outros também. Deverá ser possível configurar para cada tipo de acondicionamento uma numeração sequencial exclusiva, de forma geral ou por ano. Então, se eu clicar aqui no configurar, eu tenho aqui o controle sequencial, incremental ou anual. Posso selecionar esses três tipos aqui. Quando o acondicionamento físico é criado, como por exemplo uma caixa, deve-se permitir colocar uma localização física específica, que pode ser geral ou um arquivo específico. Então eu posso definir a localização física por um centro de custo, tá? Que é o mais comum. O módulo do GED deverá fazer parte do sistema de gestão e, portanto, espera-se que o mesmo permita que diferentes tipos de documentos possam ser gerenciados, de acordo com sua origem, permitindo vincular os documentos diretamente com as rotinas do sistema. Exemplo, para tipo empenho, permitir vincular o documento, número, ano do empenho lançado na contabilidade. Para tipo pessoa, permitir vincular o documento diretamente à pessoa e assim por diante. Como eu falei, é muito raro a pessoa adicionar os documentos aqui por essa rotina do GED. O mais normal é que vocês vão incluindo no dia a dia. Então, por exemplo, o pessoal lançou um empenho, gerou a nota. Já vai estar lá dentro do módulo da contabilidade, ele só vai vincular no plano de classificação e vai vir já com o número e ano daquele empenho. Mesma coisa no processo digital, você vai no protocolo e anexa o documento lá dentro do processo, né? Ele já vai vir, então é um documento pertencente ao processo número tal, ano tal. Então, vocês vão ter a dificuldade do GED vai ser na hora de montar o plano de classificação aqui. Depois vocês só vão pegando dentro das próprias rotinas e jogando dentro desses planos. Então, quando você clica aqui, ó, ele já vai trazer os dados da classe. Então você pode ver que é um documento vinculado ao processo número 143.331 de 2013. Assim por diante. Então se fosse, deixa eu ver isso daqui, é também vinculado a um processo. Esse daqui já é uma foto, já é vinculado à pessoa. Então, clicando aqui, inclusive, eu posso abrir a parte do cadastro de pessoas para visualizar as informações. Então, já abro aqui as informações dela. Então, a lógica é que vocês montem o plano de classificação e aí vocês vão alimentando normalmente nas rotinas, tá? Deverá permitir classificar os documentos de acordo com seu tipo, realizando vínculo ao menos com as seguintes funcionalidades do sistema: processo digital, ouvidoria, empenho, liquidação, pagamento, etc. Então a gente tem aqui as classes, ó, que são processo digital, empenho, liquidação, veículos, funcionário e assim por diante. Como eu disse, a lógica é que vocês vão executando essas rotinas dentro dos próprios módulos. Mas se alguém, por uma aventura, for enviar aqui, né, eu posso vir, por exemplo, aqui dentro do GED e aqui eu defino a classe, eu posso selecionar a classe. Então eu venho aqui, é um documento relacionado ao funcionário. Eu venho e seleciono. Aí aqui embaixo ele vai me aparecer os dados da classe.
Aí eu vou pegar, vou selecionar o funcionário que está alinhado, etc. Quando isso é feito dentro do próprio módulo, já vem preenchido, né? Porque você já vai estar na rotina dos dados do funcionário e etc. Então isso daqui já vem preenchido. Possibilitar a visualização das informações da rotina de origem do arquivo. Por exemplo, um arquivo vinculado a uma pessoa deverá exibir a qual pessoa está vinculada, bem como para o empenho deverá se apresentar seu número e ano. Isso aqui que eu demonstrei, está vinculado à pessoa, eu clico aqui e ele vai abrir as informações do cadastro de pessoas. Se fosse um empenho também ia aparecer aqui, eu poderia clicar e aparecer as informações daquele empenho, e assim por diante. Deverá permitir também o acesso aos dados do documento, bem como ao próprio documento diretamente da funcionalidade onde ele está vinculado. Então, se eu for aqui, por exemplo, no processo digital, gerenciar um processo, vou aqui num anexo qualquer, eu tenho acesso às rotinas aqui como se eu estivesse no GED, só que está aqui os dados da classe, as atividades, todas as informações também aqui diretamente da rotina que ele está vinculado. Para evitar que documentos sejam duplicados na base de dados, o modelo do GED deverá dispor de recursos que permita a vinculação de documentos já existentes em outras rotinas de acordo com o tipo de documento. Exemplo, permitir adicionar num processo digital a cópia da RG de uma pessoa que tenha sido previamente vinculada ao seu cadastro de pessoas. A gente tem a rotina aqui do GED, quando a gente inclui o documento, a gente pode compartilhar ele. Então a gente compartilha, ele pode ser usado em qualquer outra rotina do sistema. Então se eu vier aqui clicar em compartilhado, eu vou e busco o arquivo. Ele está vinculado, por exemplo, esse daqui está vinculado a essa pessoa, lá dentro do cadastro único, só que eu quero usar ele nesse processo. Então eu venho, seleciono ele e confirmo. Então é um documento que a gente sabe que está incluído lá dentro do cadastro de pessoas, no nome dessa pessoa, mas ele está compartilhado aqui. Então ele vai aparecer como os dados da classe, com no número e ano do processo, desse processo aqui, mas ele é um documento lá do cadastro de pessoas. O que isso faz? Você não precisa ficar inserindo várias vezes o mesmo documento na base. Então isso também gera uma economia de banco de dados de vocês, né? Então vocês inserem uma vez, compartilham, e esse documento pode ser partilhado entre todos os outros módulos aqui da IPM. O módulo deverá conter recursos que permitam cadastro, manutenção e gerenciamento do plano de classificação e temporalidade do documento. A gente tem aqui a temporalidade e o plano de classificação. Aqui do plano de classificação, que é o que eu falei, que ocorre toda a parte da configuração, né? Então ele também permite nível hierárquico, ou seja, dentro da contabilidade tem o financeiro, dentro do financeiro, por exemplo, tem os empenhos, dentro dos empenhos tem ajuda de custos, e assim por diante, vai descendo na classificação. E aqui que eu faço toda a classificação, né? Eu seleciono as classes dos documentos, o tipo de sigilo, a localização física e a temporalidade também. Temos a temporalidade padrão aqui, que é aquela definida pelo Conselho Nacional de Arquivos, uma coisa assim, que eu esqueci a abreviação agora, que eles definem a temporalidade para cada tipo de documento, né? Tipo 5 anos ou 3 anos e coisa do tipo. E também vocês podem estar incluindo outras temporalidades aí que acharem necessárias. Geralmente cada tipo de processo tem uma temporalidade específica. O plano de classificação deve ser organizado de forma hierárquica em formato de árvore, existência de níveis em formato pai e filho, sendo customizável e permitindo ser adequado às necessidades dos arquivos municipal como um todo. Então a gente tem aqui, né, 01, 001 e assim por diante. Se eu quiser incluir uma outra filha aqui, eu posso. Esse daqui eu não posso, mas eu posso ir incluindo outros modelos. Então eu posso ir descendo os níveis até o que eu achar necessário para conseguir chegar no nível que eu desejo. Deverá permitir configurar os níveis de hierarquia, permitindo ao menos classe, subclasse, subclasse, grupo e subgrupo. Então é isso que eu falei, aqui a gente tem uma classe, subclasse, e aqui eu posso criar um outro grupo, um subgrupo e assim por diante.
Permitir definir um plano de temporalidade de documentos. As definições de temporalidade devem estar associadas diretamente aos planos de classificação. Então eu tenho a temporalidade e eu associo eles ao plano de classificação. Como eu falei, eu tenho os padrões, mas também posso incluir outras temporalidades aqui. Está ligado, né, ao plano de classificação. Aqui eu venho e insiro no plano de classificação. Na definição de temporalidade, ao menos um período do tempo deverá ser definido para as 3 fases previstas no ciclo da vida de documentos: corrente, intermediário e permanente. Os prazos podem ser definidos em meses. Então aqui na parte de temporalidade, pelo menos um dos 3 tem que estar definido, né? Pelo menos o corrente, o intermediário, tem que ser no mínimo corrente, na verdade, né? Então, eu coloco aqui 12, 16, e defino se ele é descartável após o prazo, e defino aqui o prazo de descarte também. A troca de definição de temporalidade para uma classe, subclasse, grupo ou subgrupo deverá desencadear o recálculo dos prazos dos documentos, vinculados aos níveis diretamente também aos subníveis. Então, por exemplo, eu tenho um nível aqui que está vinculado a um plano de classificação, ou está vinculado a algum documento específico. Eu troco o prazo, aumento em 6 meses, por exemplo. O próprio sistema vai recalcular esses prazos e vai fazer o descarte no prazo certo, etc. Então só tem que mexer no plano de classificação. Mexendo ali, o próprio sistema já ajusta todos os documentos. Permitida a definição da classificação quanto ao sigilo das informações, de acordo com a Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011. Acho que aqui dentro do plano de classificação, nós temos aqui o tipo de sigilo. Então nós temos 3 tipos de sigilos que vêm da Lei 12.527. Reservado, secreto e ultra secreto. Aí ele define a duração de meses que esse sistema vai ficar, que esse documento vai ficar sigiloso no sistema. Basicamente seria isso. Não pode ser emprestado, nem nada do tipo. O sistema deverá permitir integração com o workflow / processo digital, permitindo consultar e gerenciar arquivos relacionados ao GED e a execução do workflow. Então a gente tem aqui a parte de gerenciamento de movimentação, se eu não me engano. E temos aqui os empréstimos, solicitação de empréstimo, de descarte de documentos. Clicando aqui em gerenciar, ele abre a rotina do workflow desse processo que está parado. Então, por exemplo, meu workflow chegou em algum documento que precisa ser pegado do GED, ser emprestado, algo do tipo. Ele vai vir aqui para a rotina de processo digital do GED, alguém do setor de documentos ali vai selecionar os documentos necessários e vai enviar. Aí quando voltar a solicitação do GED, eu vou ser informado e dou sequência no meu fluxo de trabalho. Então a solicitação de empréstimo, essas coisas de arquivos vão vir para cá, alguém do setor de documentos, por lógica, teria que dar sequência. Ou quem vocês definirem que vai fazer isso também, não tem problema nenhum. O sistema do GED deverá prever as seguintes movimentações. Aqui as movimentações. Nós temos aqui um empréstimo de documentos, que é o que eu acabei de demonstrar. O descarte de documentos, eu não sei se vai ter um aqui agora. Aqui. Temos o empréstimo, o descarte de documentos. Então, nós temos aquele prazo de temporalidade lá descartável após o prazo, descarte ou não. Isso daí tudo vai calcular, vai ser o cálculo aqui. E a pessoa do sistema vai fazer o descarte desses documentos ou não. Arquivamento intermediário do documento. Então, a gente tem também aqui o arquivamento intermediário, que corresponde à passagem do documento de arquivo corrente para o arquivo intermediário, onde aguardarão o cumprimento dos prazos de guarda e a destinação final. O prazo corrente seria quando esse documento é muito utilizado. Depois disso ele vai para o prazo intermediário, que ele fica mais parado lá, não é tão utilizado no sistema. Fica lá até aguardar o descarte final, na verdade. Elaboração de documento individual. Permitir que os documentos oficiais, como minutas, memorandos, entre outros, possam ser elaborados diretamente pela aplicação, com possibilidade de uso de modelos de documentos. A gente pode fazer o lançamento ali baseados em templates, né? Mas quando é feito esse memorando, geralmente é feito lá pelo aquele módulo que a gente demonstrou do governo digital memorando. Essa base aqui não tem, mas na outra tem. Que vai ser feito por lá, a parte de memorandos, ofícios, e vai ficar aqui dentro desse lançamento individual também. Permitir compartilhar documentos publicamente, gerando um link ou um QR Code, que poderá ser acessado por qualquer pessoa que tenha acesso, tem o mesmo por serviço web, através do portal de internet na web.
deverá permitir definir o prazo máximo de acesso, porém este sendo opcional. Então, se eu vier aqui no documento, nos documentos, selecionar e clicar em compartilhar, ele vai me gerar um link de acesso e um QR Code. Eu posso definir aqui até que data vai ficar disponível para visualização esse documento também. Então aí qualquer um pode acessar ou por esse link ou escaneando pelo QR Code também ele tem acesso a esse documento. Permitir que ao consultar os documentos seja apresentada uma miniatura do mesmo, quando possível em virtude das características técnicas do arquivo, bem como seu nome. Também deve ser possível acesso rápido a detalhes dos arquivos, como nome, observação, tipo, tamanho, data de upload, modificação, visualização e histórico de atividade sobre o mesmo. Então quando você clica ele vai aparecer uma miniatura aqui, aí ele traz as informações, identificador, tipo, tamanho, data de upload, tipo de modificação, visualizações, a quantidade de visualizações, se o documento está sendo compartilhado ou não, aqui o tipo de documento que é geralmente colocado na observação, né? Podem colocar as observações, os dados da classe e as atividades, aqui quem visualizou, quem compartilhou, quem alterou os dados, todas as informações do documento. Deverá possuir controle de acesso aos documentos através de definições padrões de privilégios já existentes nos sistemas, ou através de relacionamento centro de custo originador do documento, diretamente onde ele está. Desta forma, os usuários de determinadas repartições devem ter acesso apenas aos documentos que lhes são permitidos. É aquela mesma coisa, quem for do RH vai ver os documentos do RH, quem for da contabilidade vai ver os documentos da contabilidade. Então o sistema todo ele é gerenciado por privilégios. Permitir que um documento em elaboração possa ser bloqueado pelo autor e que o acesso para manipulação seja restrito aos responsáveis vinculados ao documento. Isso daqui é na hora do upload, se eu não me engano. Aqui, bloquear e desbloquear. Então, eu posso bloquear o documento para edição ou não. Quando eu deixo ele bloqueado, as pessoas não vão conseguir manipular. Documentos carregados na aplicação através de upload devem passar por uma leitura chamada OCR. Os dados textuais processados devem ser armazenados vinculados ao documento, podendo ser manipulados para melhoria da qualidade e fidelidade do conteúdo. Com isso, na pesquisa global de documentos, deve ser possível pesquisar também por palavras-chave existentes no seu conteúdo. O que seria esse OCR? Quando eu faço um upload de um documento dentro do sistema, ele passa por uma leitura de busca. Então eu tenho aqui, por exemplo, o editar conteúdo OCR. Então eu posso editar por palavras-chave que esteja dentro do documento, seja um nome, um número, qualquer informação que tenha dentro do documento. Eu posso fazer a busca e ele vai fazer a pesquisa por esse termo que eu pesquisei. Para que serve essa edição do conteúdo? Às vezes é um conteúdo escaneado, né? Não fica muito certo o OCR. Eu posso vir aqui e editar o conteúdo do OCR. Ele não vai aparecer por causa do IPM Serviços Locais, mas eu posso clicar em editar conteúdo do OCR e aí eu posso ajustar, né? Caso tenha alguma palavra errada ou algo do tipo, eu ajusto dentro do conteúdo do OCR e aí eu posso pesquisar dentro do conteúdo aqui por essas palavras. Então eu posso pesquisar um nome, um número, uma informação, qualquer informação que eu sei que conste dentro desse documento. Permitir definir a localização física da origem do documento, com a seleção do mesmo através do mapa. Exemplo, para uma imagem de um imóvel vinculado ao cadastro imobiliário, o sistema deverá permitir apontar no mapa onde o imóvel daquela imagem está localizado fisicamente. Na inclusão de um arquivo
relacionar a posição atual ou mais próxima possível ao dispositivo, de acordo com a disponibilidade de localidade e recurso. Então eu tenho aqui o definir localização, eu posso colocar a localização, vou deixar fechado isso aqui, eu posso colocar por um endereço e coloco a localização desse documento onde ele está. Permitir realizar o valor dos arquivos múltiplos. O sistema deverá realizar a compactação do documento no servidor e enviar para o usuário um único arquivo, reduzindo o tráfego de rede. Então, se eu selecionar 3 aqui, por exemplo, vou colocar em baixar, ele me baixa o arquivo como zip, já zipado. Permitir abrir arquivos cadastrados como link para visualização. Então, se eu pegar aqui e colocar acho que eu tenho um teste aqui de link. Eu tenho esse daqui que é cadastrado como link, eu posso colocar aqui para abrir. Quando eu abro, ele me abre lá na página que está o link. Então ele já abre a página aqui que está o documento. Permite a pré-visualização dos arquivos em janela própria do sistema, sem necessidade de download para os principais formatos de imagem, planilha, editor de documentos, apresentação de slides, arquivos de texto e PDF. Então, se eu pegar aqui e colocar pré-visualizar o PDF, ele vai me abrir aqui o PDF em si. Assim que eu tenho que fazer o download. Permitir que seja realizada a substituição e duplicação de arquivos. Se eu fizer o upload de um arquivo já existente, deixa eu upar um arquivo aqui primeiro, esse balanço orçamentário aqui. Fiz o upload do balanço orçamentário. Vou tentar fazer o upload de novo. Ele vai me informar que já existe um arquivo, o mesmo arquivo no sistema. Ele vai perguntar se eu quero compartilhar, se eu quero incluir um novo, se eu desejo substituir ou ver o arquivo existente. Então, ele faz a busca do arquivo no sistema. Se já estiver esse arquivo dentro do sistema, ele vai te informar e você pode compartilhar ou algo do tipo. Permitir o envio de documentos por e-mail para um ou vários destinatários, definindo o assunto e texto da mensagem, com possibilidade de enviar e-mail de confirmação e cópia do mesmo ao remetente. Permitir ainda que os arquivos sejam enviados como anexos do e-mail ou como os links acessados no corpo da imagem. Então eu posso vir aqui, seleciono o arquivo e clico em enviar por e-mail. Aqui ele vai ter as informações, eu seleciono os destinatários individual por grupo, e eu coloco aqui, enviar e-mail de confirmação, enviar como link, ou senão ele vai enviar o arquivo como anexo, né? E eu posso colocar também para enviar uma cópia para o meu e-mail. Permitir realizar a conversão de um arquivo no mesmo no formato editor de documentos, planilha ou apresentação de slides para PDF. Vou pegar um arquivo aqui, um doc, e converter para PDF. Posso gerar um novo arquivo, ou só substituir o que já existe. Então, criei um PDF desse documento. Um nome aqui. Então, traz o arquivo como PDF. Eu posso converter o mesmo pelo próprio sistema. Permitir realizar a junção de arquivos no formato PDF, editor de documentos, planilha ou administração em um único slide. Vou deixar isso aqui. Vou pegar um mais PDF, mas acho que não pode estar assinado. Tá, tem esses dois PDFs aqui. Eu posso juntar os arquivos PDF, então eu junto os dois pelo próprio sistema também. Permitir realizar a manipulação dos arquivos em formato PDF, com os seguintes recursos. Adicionar a numeração de páginas, definindo a página inicial e o formato da apresentação. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu posso clicar em manipular para PDF. Então, eu posso inserir a numeração de página, defino a página inicial, o formato, onde vai aparecer, e insiro o número de páginas do PDF. Adicionar carimbos ao documento. Deve ser possível selecionar se o carimbo será adicionado na primeira, última ou todas as páginas. Então, tem aqui o carimbo.
seleciono o texto que eu vou colocar no carimbo. Isso vai ser em todas as páginas, primeira ou na última página. Adicionar uma marca d'água, definida através de um texto ou grifar palavras contidas no documento. Então eu tenho aqui marca d'água, então eu posso selecionar uma marca d'água ou posso grifar o texto existente no documento. Essa marca d'água aqui, geralmente você joga o brasão, né? Pode jogar o brasão dos PDFs e colocar lá o brasão como marca d'água no fundo do documento PDF. Permitir que seja substituído o arquivo atual, ou seja criado um novo com as mesmas informações. Daqui é naquela hora que eu vou fazer o upload do documento que já tem no sistema. Se eu fizer um upload aqui, ele vai por compartilhar, perguntar se eu quero colocar um novo, se eu quero compartilhar. Se eu clicar em novo, ele vai substituir o arquivo que já existe. Permitir a consulta das atividades realizadas no documento, tais como inclusão, alteração, visualização, download, duplicar, assinatura, envio por e-mail, etc. Então, nas atividades aqui do documento, ele traz tudo, né? Quem incluiu, quem assinou. Se eu acho alguma outra com mais atividades. Quem assinou. Ele traz aqui, ó, quem substituiu o documento, quem realizou anotações do documento, realizou a atividade, então foi compartilhado. Ele traz aqui, inclusive, que parou de ser compartilhado depois. Traz todas as informações aqui que aconteceram com o documento. Deixa eu ver se o documento por e-mail, tem que separar isso aqui. Ele traz aqui que o documento foi enviado por e-mail. Acho que essas outras informações que ele pede aqui, todos os e-mails que o arquivo foi enviado. Isso aqui dá para ver por dentro de log, dentro da administração geral aqui, do gerenciamento do sistema. A gente tem a auditoria aqui dos logs de e-mails enviados. Então a gente consegue ver quais foram os e-mails enviados, mas ali por dentro do sistema do GED não, pelo menos. O módulo do GED deverá dispor de recursos que permitam a assinatura digital de documentos. Isso daí já foi demonstrado, né? No formato A1 ou A3. Arquivos no formato PDF podem ser assinados através de certificado digital previamente importado no sistema de repositório próprio. Para o certificado importado, deverá ser possível conceder acesso de uso ao usuário e entidade que está fazendo acesso no momento. Permitir que seja configurado se exige senha de assinatura ou não. Então isso aqui é dentro do sistema ali. O sistema tem aqui a parte de repositório de certificados. Aí eu posso incluir o certificado. Incluo o certificado aqui, coloco a senha e defino se vai ser solicitada a senha toda vez que eu assinar o documento ou não. Permitir a consulta das assinaturas digitais realizadas no arquivo pelo sistema, consultando o proprietário do certificado, o usuário logado no instante da assinatura e a data de assinatura. O GED.
eu tenho aqui a parte de assinaturas, eu consulto quem assinou e aqui as informações. A assinatura e o certificado. Traz aqui todas as assinaturas, quando foi assinado, os dados do certificado e etc. Conter recurso que permita ao operador solicitar a assinatura digital de um ou vários documentos para uma ou várias pessoas ao mesmo tempo. A solicitação de assinatura deverá disparar um alerta para os assinantes assim que criado. Os assinantes poderão realizar a assinatura em momentos distintos, tendo também como opção rejeição de assinatura, descrevendo os motivos. Tem que a solicitação de assinatura, né? Onde eu posso visualizar a assinatura, os documentos que estão sendo solicitados para assinatura. Posso rejeitar, posso assinar, posso baixar o documento, etc. Posso, no momento de solicitar a assinatura também, posso solicitar a assinatura em ordem sequencial, né? Então o primeiro vai assinar, depois o segundo, depois o terceiro, e assim por diante. Deverá dispor de relatório que emita uma listagem completa dos documentos por tipo de acondicionamento, como caixas. Então a gente tem aqui os relatórios por acondicionamento. Então eu seleciono qual que é o tipo, por caixa, container, etc. E vejo quantos documentos tem salvos dentro de cada acondicionamento. Deverá dispor de relatório que emita uma listagem de documentos agrupado por centro de custo, permitindo seleção por classe, centro de custo, plano de classificação, localização física, bloqueados para edição ou não, por situação, ativo, descartado, em criação, homologação. Deverá também permitir a emissão de documentos emprestados. Os relatórios de documentos. Aí eu posso pegar, né? Por centro de custo, se é agrupador, por classe, centro de custo, plano de classificação, responsável, se está bloqueado para manipulação, gerar o sistema ou não, a situação, se está ativo, descartado, a temporalidade, se apenas emprestados ou não, todas essas nomenclaturas e todos esses filtros aqui. Deverá dispor de relatório que emita uma listagem de etiquetas, código de base intercalado de 2 e 5 ou QR Code, por classe, centro de custo, ordenador, plano de classificação e localização física. Então eu tenho um relatório de etiquetas. Tem que estar configurando a impressora junto. Oi? Tipo, tem que configurar a impressora junto, né? O sistema IPM Serviços Locais serve para isso. Então ele faz a ponte entre o sistema da IPM e os drivers que estão no computador. Se você tiver o driver instalado no computador, você pode imprimir, normal, dentro do próprio sistema. Então tem aqui, né, classe, centro de custo, plano de classificação. A gente tem umas impressoras que é de uma empresa que eles configuram tudo. Ah, mas o driver sempre tem, né? Seja ele por servidor ou algo do tipo, mas o driver instalado no computador sempre tem que ter. Quando ela está ali ela é configurada em rede, quando está acessando a rede, quando tu selecionar a impressora ali é igual no Chrome ou no outro, na Não, isso eu entendo, mas por exemplo, se quando tu manda imprimir em etiqueta, em tese, a impressora vai ser o mesmo. Ele vai abrir o driverzinho da impressora e você vai selecionar as opções. Mesma coisa. Esse CPM Serviços Locais ele só serve para fazer a ponte mesmo, né? Porque como o sistema da IPM é um sistema em nuvem, ele não está instalado no seu computador. Então ele só vai servir para fazer essa ponte entre o driver do computador e o sistema da IPM, só. Então aqui a gente tem também que ele pede em formatos de base intercalados de 2 e 5 ou QR Code. Pronto, terminamos o JET. A gente podia começar de novo, né? Eu acho justo, vamos? O que é aquele armazenamento e processamento ali? Isso daqui foi feito nos dados gerais. Isso. É, não Não é com isso daí é a parte dos dados gerais. Ele entrou junto na impressão, mas não é ele. Entendi. Que fala da parte de tráfego de dados, dessas coisas, é com o pessoal dos dados gerais. Claro, a gente teve diferentes só. O resto é todos os que já constam na nossa lista. Pronto. Cadê a ata? Nem tô acreditando. Noção. Hã? Não, ainda não. Só esse cara quando assinar. Perdão. Já passado. Nem Tá acredito. quente hoje, né? Dia bom pegar uma praia e queimar mais um pouco. Nem acredito.
Fazia 3 meses que eu não Tá aí pegava. na cidade, não. Hã? Tá aqui ou tá na... Não, eu volto pra Floripa. Eu tô vindo e voltando todo dia, velho. É todo dia, ontem e hoje. O que eu vou fazer agora, né? Todos os dias de manhã eu já tava com medo de ser gravado. Então, é Tem verdade. mais o que fazer em casa. Não quero. Relaxa que daqui a pouco você vai ter bastante coisa pra fazer todos os dias de manhã. Durante o treinamento, implantação. Mas isso não impede da gente brincar. Não, tô olhando, tô aqui.
dia hoje? 17, né? Hoje é 17. É Arian Sabione, isso?
E ele foi buscar a ata. Eu pego mais. Cuidado com o celular, ele vira das cores. Opa! Desculpa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom retorno para você. Finalmente acabamos. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Isso. Essa é sua? Muito obrigada. Bom retorno. A sessão está encerrada e finalmente acabou a prova de conceito. Muito obrigado a vocês. Habilitação